Deus tem algo a nos falar nessa noite, como já tem falado até aqui. Tiago, capítulo 3, de 1 a 12, nosso tema de hoje é utilizando bem a língua, utilizando bem as palavras. Na semana passada nós falamos sobre os desdobramentos da fé genuína. Nós falamos que a fé genuína envolve compaixão, segundo o texto, que a fé genuína envolve discernimento, e a fé genuína envolve obedecer, obediência. Isso nós falamos nos baseando no capítulo 2, do verso 14 ao 26. Agora, hoje vamos falar sobre esse tema, que é o assunto do capítulo 3 até o verso 12. Eu vou ler com vocês agora de 1 a 5. Você vai acompanhar a NVI, Tiago 3, de 1 a 5. Você pode acompanhar comigo. Meus irmãos, diz o texto, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Verso 3 diz: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Este é o texto de Tiago, irmão do Senhor, que escreve a um grupo de cristãos que haviam saído daquele contexto judaico e estão espalhados fora do ambiente de Jerusalém. Nós vamos retomar agora o primeiro versículo, vai aparecer aí, diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. No início da igreja, mesmo na tradição judaica, o rabino, o mestre, ele tinha era uma figura muito importante. Por isso, esses irmãos que Tiago está escrevendo, eles sabem o valor dos mestres. Agora, com uma nova conotação dentro da experiência da fé em Jesus. Por isso, Tiago mostra que existe um rigor para os que ensinam. Por isso ele diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós. Então Tiago se inclui. Ele diz assim: pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, então ele se vê como um mestre também, seremos julgados com maior rigor. Talvez Tiago tenha iniciado essa fala percebendo algum problema na comunidade, dentre os ouvintes que ele escreve, esses judeus convertidos, talvez alguns comportamentos inadequados, e também algumas pessoas que queriam ser mestres, sem perceber o que envolvia o ser mestre, o que envolvia a tarefa de ensinar. Por isso ele coloca essas palavras no início do capítulo 3, fazendo um alerta aos que desejam ser mestres. A palavrinha está aí, é didáskalos, os que ensinam, os mestres, na língua do Novo Testamento. Quando nós lemos, entendendo que o livro de Tiago é o primeiro livro do Novo Testamento, nós chegamos ao livro de Efésios, por exemplo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros, note bem, para pastores e mestres, com um objetivo claro. Efésios 4, 11 a 13, você acompanha aí, para preparar os santos. Então o objetivo do pastor mestre, que é a linguagem, é para preparar os santos, para que eles cheguem à maturidade. Note bem a função pastoral e de mestre. Quando ele escreve à igreja de Corinto, falando dos dons espirituais, ele diz que assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas e em terceiro lugar mestres,
para a gente perceber a importância da figura do mestre, que vai desenvolver na igreja um papel fundamental, importante, relevante, de ensinar as Escrituras para os cristãos, para os discípulos. Por isso a figura do mestre ainda é importante hoje. Por exemplo, na língua alemã, a expressão professor, esse que ensina, está relacionada a uma outra expressão que significa trilho. Logo, ensinar nessa língua significa colocar alguém nos trilhos. Quando a gente recebe o ensino, o objetivo é esse. E pensando no discipulado, na caminhada da fé, nós precisamos estar nos trilhos. E só podemos estar nessa condição quando valorizamos o ensino que estamos recebendo. Amém, irmãos? Então Deus quer nos colocar nos trilhos. E nós devemos estar atentos. Por isso, pastores mestres que estão ensinando. Hoje, em muitos lugares, aqueles que ensinam estão desenvolvendo um papel meio estranho. Ao invés de ensinarem a palavra de Deus, estão ensinando outra coisa. Ou estão ensinando heresias, ou estão trazendo, ao invés de ensinarem a palavra, entretenimento, diversão para o povo. E é muito fácil de ver em muitos lugares chamados cristãos, onde as pessoas que se levantam não ensinam a palavra de Deus, estão querendo entreter as pessoas, os ouvintes. Elas não têm o que dizer biblicamente, não estudam a palavra de Deus, e se não fazem isso, terão que fazer outra coisa. Mas a figura do mestre, do pastor mestre, do Novo Testamento, e até hoje deve ser assim, a figura daquele que é o estudioso da palavra de Deus, que maneja bem a palavra da verdade, o conselho que Paulo deu a Timóteo. Não ensinar outro evangelho ou fazer do púlpito outra coisa. Por isso, Tiago diz que quem ensina será cobrado num nível maior, e deve entender isso. Esse é o contexto. Mas o verso 2 diz assim, meus irmãos, o texto prossegue: todos tropeçamos de muitas maneiras. Tiago é um livro prático. Como nós já aprendemos, ele se aproxima do livro de Provérbios. É um livro de sabedoria dentro do Novo Testamento. As coisas que Tiago fala são da vida, da prática da existência dos filhos de Deus. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Ele é bem honesto. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Ninguém fica de fora. Se alguém não tropeça no falar, ele diz, tal homem é perfeito. A ideia de íntegro, né? Perfeito aqui, não nessa visão popular que as pessoas pensam, mas a ideia do maduro, íntegro. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Nós já vimos no início do capítulo 1, Tiago 1,26, que ele diz, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião não tem valor algum. E ele já disse que eu tenho que estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Esse assunto apareceu no capítulo 1. Agora ele está dando maior atenção sobre essa questão do falar. Ele diz então, quem não tropeça é perfeito. Está mostrando um alinhamento entre palavras e ações. O verso 3 prossegue dizendo, quando colocamos freios na boca dos cavalos, olha só o contexto, e até hoje mesmo, os cavalos, não é? Tem freios. Colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, e é assim mesmo. Quando você está ali, o cavalo te obedece, você tem as rédeas, porque há um instrumento na boca do cavalo e você vai controlar. Ele diz aqui no texto, podemos controlar todo o animal todo. O verso 4, ele vai usar agora figuras, ele está usando figuras. Verso 4 diz, tomem também como exemplo os navios, até hoje também, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos. Naquele tempo você não tinha motor, os barcos a vela. Hoje mesmo com motor tem que ter o controle, tem que ter o leme. Ele diz aqui, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno. Quer dizer, um instrumento pequeno controla o barco grande.
conforme a vontade do piloto. Então o piloto vai coordenar. Então nós temos aqui, meus irmãos, observe as figuras do texto, você vai acompanhar. O freio controla o cavalo. O leme controla os grandes navios. São duas figuras que ele está usando aqui. Ambas figuras apontam para a questão do dirigir, do controlar. O freio controla o cavalo, o leme controla os navios. Eles são pequenos, mas têm o poder de controlar. Por isso nós devemos estar atentos. O Simon, comentando esse texto, um estudioso, ele disse que o freio, o leme, olhe só comigo, o freio, o leme e a língua têm a mesma característica. São pequenos e ainda assim conseguem realizar grandes coisas. Então, ele está citando aqui o freio, o leme e a língua. Tem a mesma característica, são pequenos e ainda assim conseguem realizar grandes coisas. É nesse foco que Tiago está tocando nesse assunto. O verso 5, ele vai aprofundar o assunto, ele diz, olhe só comigo, versos 5 e 6, semelhantemente à língua, quer dizer, semelhante ao leme, semelhante ao freio que controla o cavalo, semelhantemente à língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Verso 6 diz, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A NVI diz, o mundo de iniquidade, nessa parte ela diz, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Ele está mostrando a gravidade do mau uso das palavras, do mau uso da língua. O Luiz Saião, comentando esse texto, ele diz, a língua permite a expressão concreta do mal. Ela não é o mal em si, mas ela pode ser um instrumento para o mal. Por isso a linguagem do texto, falando das consequências, incendeia, contamina. Então a língua pode ser um instrumento do mal, não precisa ser, mas ela pode ser. Ela pode queimar, não precisa queimar, mas ela pode queimar. Ela pode incendiar, não precisa incendiar, mas ela pode incendiar com o mau uso. Por isso o livro de Provérbios 16, 27 diz, o homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são um fogo devorador. Então olhe só, o livro de Provérbios e o livro de sabedoria, que é o livro de Tiago, eles estão caminhando na mesma direção, usando essa figura. Suas palavras são como um fogo devorador, porque o fogo devora. William Barclay aponta duas razões pelas quais o dano que a língua causa é como fogo. Olhe só comigo, a primeira razão, ele diz que o dano trazido pela língua é de vasto alcance. Porque o fogo é de vasto alcance. Se você deixar, o fogo vai queimando. Então, o perigo da língua é que ela pode causar danos a grande distância. Há muitas pessoas. A segunda razão, o dano trazido pela língua é difícil de dominar. Porque o fogo também é difícil de dominar. Pegou ali, já era. Nas grandes secas, agora é o período, nós vemos muitas queimadas. E às vezes uma fagulha. Alguém fumando um cigarro, jogou na estrada e pegou fogo, e aquilo fica uma coisa terrível. E queima, e queima. Mas interessante, meus irmãos, ele está usando o fogo, a língua como fogo, que incendeia. É interessante perceber que o fogo precisa de uma base seca, para ele proliferar, para ele crescer, para ele começar a terra. O fogo no molhado não vai, mas no seco ele vai, um material que possa começar a ação. Por isso nós temos responsabilidades, Tiago já falou, no que nós ouvimos e no que falamos, no que reproduzimos. Devemos estar atentos,
Então, aqui nós temos duas razões pelas quais o dano que a figura causa é como um fogo. Primeiro, vasto alcance. Segundo, difícil de dominar. O fogo faz isso. Tem um romancista americano do século XIX, Washington Irving, ele comenta que uma língua, olha só, afiada é o único instrumento de corte que quanto mais usado, mais afiado fica. Olha só, eu concordei com ele, estudando esse texto. A língua afiada é o único instrumento, porque todos os instrumentos cortantes, você vai usando e vai ficando cego. E você tem que ter mais força, porque vai ficar cego. Vai ter um momento que você vai ter que parar para amolar aquele instrumento, seja um facão, uma enxada, tem que amolar. E ele diz aqui que a língua afiada é o único instrumento de corte que quanto mais usado, mais afiado fica. Nós temos a expressão língua ferina. Você deve ter ouvido isso, que é um adjetivo relativo à fera, selvagem, sem piedade, cruel, desumano. Língua ferina, o ferino, está ligado a isso aí, ao feroz. Nós falamos de quem fala muito, língua ferina. Paulo, por causa desse assunto, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 29, ele diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Nenhuma palavra saia torpe da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Conceda graça aos que ouvem. Você possa louvar a Deus pelo que está ouvindo. O texto prossegue, verso 7 e 8. Toda espécie de animais, ele está falando sobre o assunto da fala. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. Quer dizer, o homem, Gênesis 1, 28, ele é levantado para dominem sobre os peixes, sobre os animais que rastejam, as aves. Há uma direção nesse sentido. Deus dá ao homem esse controle, e ele está constatando aqui. Mas verso 8 ele diz: a língua, porém, diferente, não é? Ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Eu estou pensando aqui, talvez, na linguagem dele, de uma serpente, de um escorpião, veneno mortífero. Mas ele está dizendo, no 3 ele disse: todos tropeçamos de muitas maneiras. Então ele está colocando isso aqui, que os animais, aves e répteis e as criaturas são domadas pelos homens, mas ninguém consegue domar a língua, ele está dizendo no verso 8. É algo interessante para pensarmos aqui. Como que nós vamos proceder então? E ele tem uma constatação no verso 9 e 10, ele diz assim: com a língua bendizemos o Senhor, adoramos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens, feitos à semelhança de Deus. Verso 10, da mesma boca procedem bênção e maldição. Mas ele traz um alerta aqui, meus irmãos. Meus irmãos, ele diz, não pode ser assim. Pode ser comum, a gente pode reconhecer, mas ele diz, não pode ser assim. Repita comigo, não pode ser assim. Mais uma vez, não pode ser assim. Então ele está chamando os seus irmãos, aqueles irmãos judeus convertidos, a uma coerência. Nós estamos vendo isso o tempo todo nessa carta. Não pode ser assim. Quem adora a Deus no momento, depois amaldiçoa, fala mal dos outros, não pode ser assim. Não pode bênção e maldição sair de uma mesma boca, não pode. E a gente percebe que nem tudo que nós fazemos ou falamos tem aprovação divina. Por isso ele está dizendo, em nome do Senhor, não pode ser assim. Não pode ser assim. O texto termina, verso 11 e 12. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Você já bebeu água de fonte cristalina? É uma experiência legal.
água limpinha, boa de se beber, mas ele diz, pode sair dessa fonte água doce e água amarga, da mesma fonte? E a resposta é não. Meus irmãos, ele diz, pode uma figueira produzir azeitonas, no contexto judaico conhecido, não é? Pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Não pode. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então ele tem aqui, ele faz uma pergunta retórica, e a resposta que se espera é não, não pode. Uma coisa é figueira, outra coisa, figueira produzem figos, oliveira produzem azeitonas, não é? E videiras produzem uvas. Cada um produz certinho. Você não pode esperar da figueira azeitonas, não é? Então, cada árvore frutífera produz o seu fruto adequado. Por isso que Jesus disse em seu ministério, em Mateus capítulo 7, 16, falando dos falsos profetas, como que a gente pode conhecer quem é de verdade um homem de Deus, um profeta de Deus, e quem é o falso? Ele diz, pode alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos de ervas daninhas? Também não pode. Então, ele está dizendo, pelos frutos vocês vão conhecer quem é quem. Essa é a ideia. Então, meus irmãos, observando esses pontos, com essas figuras, e aqui por último de fonte, não é? Água doce, água amarga, de deleite do fruto, a gente tem um desafio aqui quando nós estamos falando de utilizar bem a língua. Eu quero trazer para você 4 desafios depois desta pequena exposição. Primeiro desafio, seja honesto, todos tropeçam. Seja honesto, todos tropeçam. O texto diz, todos tropeçamos de muitas maneiras. Agora olha só, o que nós estamos pensando ao contemplarmos essa fala de Tiago, todos tropeçam? Nós precisamos entender. Então nós estamos pensando no reconhecimento das fraquezas. Porque às vezes a gente olha para os outros, a gente fala dos outros, como que nós não cometêssemos nenhum erro. Nós cometemos erros também. Então estamos pensando no reconhecimento, na necessidade de reconhecer as próprias fraquezas. Tiago está se incluindo, está falando, todos tropeçamos de muitas maneiras. Estamos pensando na honestidade para olhar para si mesmo. Todos tropeçamos. Estamos pensando que o discípulo que cresce é aquele que se vê inacabado. Ele olha para si e fala, eu preciso crescer, tem espaço para crescer. Porque o cristão, o discípulo, que não se vê inacabado, ele anda para trás, ele não cresce. Ele pensa que é muita coisa, quando na verdade não está bem diante de Deus. Não é maduro, não está crescendo, não está fluindo. Então, todos nós tropeçamos de muitas maneiras. O fato de reconhecer que todos tropeçam, não deve incentivar você a seguir tropeçando. Todos tropeçam. Eu tenho encontrado muitas pessoas em outras áreas falando, não, mas pastor fulano faz isso. E eu digo, se faz isso não é exemplo para você. O exemplo tem que ser bom. Se faz não é exemplo. A constatação que todos tropeçam não é para você ficar enrolado, sem reflexão, ao longo da sua jornada espiritual. Não é isso que Tiago queria provocar nos irmãos. Não é fazer você fugir da realidade usando desculpas. Todo mundo faz isso. Exemplo ruim não é para mim. Eu quero exemplo bom. Amém, irmãos? Você tem que ir atrás do exemplo bom. O exemplo ruim não é bom para você. Todos tropeçam, é para uma constatação. Nós precisamos de Deus. Não vamos usar desculpas por causa disso, porque todos tropeçam. Nem ficar achando que não tem mais jeito, não é? Então não tem mais jeito, eu vou levando a si mesmo. Não é isso. Tiago está falando, está provocando aqueles irmãos para uma realidade, para uma reflexão. Por isso, meus irmãos, Tiago vai avançando aqui, e por conta dessa realidade,
que todos tropeçamos, nós avançamos no segundo desafio. O segundo desafio, seja responsável. Existem consequências. Eu tenho que ser responsável no que eu falo, porque eu posso prejudicar outras pessoas, eu posso magoar outras pessoas, eu posso adoecer outras pessoas, eu posso tirar algumas pessoas do caminho da fé por aquilo que eu estou falando, eu posso desanimar. Então, olha só, seja honesto, mas seja o quê? Responsável, porque a nossa fala tem desdobramentos, implicações. O verso 6, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso de sua vida. Olha só, que palavra tão atual para os nossos dias, tão real, há 2000 anos atrás e hoje, tão real. Por isso, seja responsável. Eu não posso falar de qualquer jeito. Tem gente que vive sem responsabilidade, falando o que não convém, machucando outras pessoas e até adoecendo algumas pessoas mais fracas. Seja responsável, é o desafio diante dessa palavra aqui de Tiago. Nós devemos pensar em tudo que nós falamos e por que falamos. Porque a língua usada de forma errada é um fogo que contamina e incendeia. Isso é muito sério, tem que ter responsabilidade. Pensar nos efeitos da minha fala. Pedir a Deus para me ajudar. Eu sou honesto, reconheço a minha fraqueza, mas eu preciso ser responsável também, avaliando as consequências. Então, eu estou vivendo com responsabilidade. Amém, meus irmãos? Terceiro desafio, quando estamos pensando em utilizar bem a língua, seja coerente. O descontrole tem a reprovação divina. É o que nós vimos no texto. Ele está falando a realidade, ele diz no verso 9, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Mas ele diz, meus irmãos, não pode ser assim. Ele está fazendo a leitura da realidade, mas ele diz, não pode ser assim, não pode ser assim. Por isso, coerência. Deus não aprova tudo que nós fazemos e Deus não aprova tudo que nós falamos. Nós devemos verificar o que estamos falando. E se o que nós estamos falando tem a aprovação divina, tem o aplauso divino. E se não tem o aplauso divino, não é coisa boa para nós valorizarmos. Nós devemos avaliar, nós devemos pensar nisso com seriedade, porque se o comportamento e a fala não têm a aprovação divina, é algo que eu tenho que fugir, porque eu quero glorificar a Deus. O apóstolo Paulo diz que quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então nós devemos pensar nisso. Nós devemos então, irmãos, nos envolver com aquilo que tem a aprovação de Deus. Com o que tem a aprovação de Deus. Aquilo que não tem a aprovação de Deus não é coisa boa para mim. E eu não vou ser aquilo que Deus quer que eu seja, se não tem a aprovação dele. Pode ter a aprovação dos amigos desavisados, dos crentes desavisados, dos membros de igreja desavisados, mas não tem a aprovação divina. Com o que você está se envolvendo como servo de Deus? Isso vai falar muito sobre você, sobre a sua vivência espiritual. O que você fala, o que você faz, fala muito de você, do seu nível espiritual. Por isso que é muito sério isso. Nós somos chamados por Tiago a avançarmos, né, em nossa percepção espiritual, em nossa jornada de fé. É o desafio. Quarto desafio, seja frutífero. Este é o caminho para ser instrumento de Deus. Ser frutífero é o caminho para ser instrumento de Deus. Verso 11 e 12, nesse bloco nós terminamos. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não. É amarga ou é doce? Meus irmãos, ele diz, pode uma figueira produzir azeitonas? Não pode. Uma videira figos? Não. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então é um convite a uma vida frutífera
frutífera que glorifica o nome de Deus. Nós lidamos com tantas pessoas e nós devemos ser essa fonte de água doce. Nós devemos frutificar também, usando a linguagem aqui que ele usa, de figueira e videira. Nós estamos aqui para isso, para frutificar. O desafio é transformar a nossa língua em uma fonte abençoadora, porque a fonte de água amarga não abençoa ninguém. No Velho Testamento, quando o povo estava no deserto, tinha uma fonte de água amarga que foi transformada em água doce. Um milagre de Deus. E só Deus pode fazer esse milagre. O desafio é transformar a língua numa fonte de água doce. Como é que a gente faz isso? Abençoando mais, encorajando mais, ensinando as coisas de Deus, confortando, apontando a verdade de Deus. É você uma fonte, não de água amarga, mas de água doce. Então, o desafio é esse, meus irmãos, ser frutífero. Ser frutífero é o caminho para ser instrumento das mãos de Deus. Frutificar. E uma árvore frutífera, os seus frutos não são para ela mesma, os frutos são para os outros. Os outros que vão se deleitar, vão ser abençoados com os frutos daquela árvore. Então não seja um criador de aborrecimentos com a sua fala, não seja um promotor de desavenças. Aí é água amarga. É árvore que tinha que frutificar de um jeito, está sendo de outro jeito. Não seja um instrumento do mal ou para o mal, não seja um facilitador da desunião. Água amarga. É fruto estragado. Eu tenho que ser fonte de água doce. Então seja um instrumento nas mãos de Deus, seja frutífero como servo de Deus. É isso que Tiago estava dizendo para aqueles irmãos. Responsabilidade, honestidade, coerência. E eu vou frutificar, porque esse é o caminho. Jamais vi alguém que, utilizando de forma errada as suas palavras, veio a ser bênção na igreja de Deus. Nunca vi ninguém ser frutífero e bênção usando a língua de forma errada. É aquela pessoa que traz tristeza, traz aborrecimento, traz divisão. Nunca é um abençoador, porque está fora do padrão. Por isso a palavra é prática, a palavra de Tiago é prática, é atual para os nossos dias. Nós precisamos ouvir essa palavra, usar bem a língua, usar bem a língua. Então, são 4 desafios, usando o texto, esse texto aqui, para utilizarmos bem a língua. Ser honesto comigo mesmo, ser responsável, porque o que eu falo tem efeitos. Eu não posso sair machucando as pessoas e está tudo bem. Tem gente que faz isso com facilidade. Seja responsável, existem consequências. Seja coerente, é o que Tiago está falando o tempo todo, coerência, porque nós somos de Jesus. Se é de Jesus, precisa caminhar como Jesus deseja, como Deus deseja, como a palavra de Deus deseja. Então seja coerente, porque o descontrole, o que é o descontrole? É bem dizer a Deus e falar mal dos outros. É o desequilíbrio, e esse desequilíbrio não tem aprovação divina. E 4, desafio, seja frutífero. Existe um caminho para ser instrumento nas mãos de Deus. Guarde esses 4 desafios e viva para a glória de Deus, usando bem a sua língua. Que Deus nos abençoe. Amém.